Bom dia pessoal, estou aqui em Serra Talhada. Hoje são praticamente 16 de maio de 2025. Passando por essa cidade aqui, eu resolvi deixar gravado para vocês o Museu do Cangaço, né? Então, queria incentivar vocês vindo para essa região, façam uma visita aqui no Museu do Cangaço, bem interessante. Eu vou entrar aqui, mostrar para vocês aqui um pouco da história, né, do cangaço no sertão. Serra Talhada, terra de Lampião, né? Foi onde se deu origem aqui aonde começou toda a história do cangaço, né? Aqui é a entrada, aqui você faz uma assinatura que paga R$10 pra você visitar, viu pessoal? Faz uma cotazinha de R$10 aí para ajudar tanto na manutenção do museu, para preservar, né? Aqui tem algumas coisas, culturas artesanais da região, certo? Temos os chapéus, né? Chapéu de couro da época, bem típico da época. Temos aqui alguns livros também, algumas histórias de Lampião, né? E vou entrando aqui, pessoal, para dentro. Aí eu queria compartilhar com vocês, com meu amigo aqui, tudo bom? Meu amigo Douglas vai mostrar pra gente, pessoal, um pouco da história aqui do cangaço, né? Exatamente, então vamos lá chegar. Isso. Aqui no Museu do Cangaço são 3 salas de estações. A primeira sala vai contar um pouquinho da história, que é exatamente essa sala que a gente está. Nessa primeira sala a gente vai dar origem até o fim do cangaço. Aqui na origem a gente pode ver algumas fotografias de onde tudo começou e de como tudo começou. A gente vai ter a Certidão do Nascimento e a Certidão do Batistério do Virgulino Ferreira da Silva, como era conhecido, nascido no dia 7 de julho de 1697. Um retrato falado toda a família, desde a avó materna, a mãe, o pai, ele, os irmãos e as irmãs. O Zé de Saturnino, que é o primeiro inimigo do Lampião, o vizinho de terra são o primeiro inimigo. E aqui a gente vai ter a fotografia da casa onde o Lampião nasceu, fica aqui em Serra Talhada, na zona rural. Além de fotografia da pedra, onde aconteceu a primeira emboscada, da casa do Poço Negro, onde a família passa 3 meses depois de todos os conflitos que aconteceram. Em seguida a gente vai ter a vestimenta dos vaqueiros, que é uma vestimenta muito comum aqui no interior e também utilizada pelo próprio Virgulino, até porque eles vinham de uma família de vaqueiro, uma família de artesão, caixeiro viajantes. Então essa parte aqui é mais uma representação da vestimenta daquela época. A gente tem o gibão de couro, cabaço, chocalho, sela, a canga de boi. E aqui a gente chega a alguns personagens de destaque. Gente de Lampião, que são alguns cangaceiros que foram registrados naquela época pelo Benjamin Abraão. O Ciro Libanete foi o fotógrafo que fez as fotografias, o único por sinal. Então a gente vai ter fotografias de Lampião, primeiro e segundo quadro, Lampião e Maria Bonita, os 2 cachorros que eles tinham, que era o Guarani ligeiro. A gente vai ter fotografia do Lampião, a Maria Bonita e o Benjamin Abraão, o fotógrafo fez as fotografias, e do cangaceiro Purisco e Dadá. Purisco considerado o braço direito do Lampião, e a cangaceira Dadá considerada a mais valente do movimento cangaço. Além da fotografia de algumas outras pessoas que fizeram parte de grupos e subgrupos de Lampião. Temos também um punhal e um documento que foi pertencente ao cangaceiro Zabelê. O cangaceiro Zabelê também é um cangaceiro natural aqui de Serra Talhada, bastante conhecido como o cangaceiro manso, porque é um dos cangaceiros que entra no movimento do cangaço sem motivo algum, entra só por entrar, e que não gostava de conflitos. Medicina do cangaço é uma representação das ervas daquela época. Como vinha do meio da caatinga, era comum utilizar o que encontrava na própria caatinga como remédio. Então aqui a gente vai ter cabacinha, que serve para sinusite, abortivo, romã, vai ter mulugu, que serve para ansiedade, e diversas outras ervas que são medicinais e muito bom para a nossa saúde. E um acervo de armas da época do cangaço, deixando claro que não foi pertencente a nenhum cangaceiro, foram doações de pessoas que viveram naquela época. Então aqui a gente vai ter armas e punhais semelhantes às que os cangaceiros utilizavam naquela época. Aí agora a gente pode seguir lá para o outro lado da sala para falar um pouquinho mais a partir do meio do cangaço. Aqui a gente já chega no utensílio doméstico da época do cangaço, que é mais uma representação de como eram as cozinhas daquela época. Então a gente vai ter rádio, a cabaça, no caso que já entra no estado de cuia, Então lá em cima os potes para fazer comida, o objeto, o lampião. E aqui destaca objetos que foram encontrados nas esmerilhas da casa do próprio Lampião, como xícaras, talheres e pilão de madeira, que foram pertencentes à família Ferreira.
E essa garrafa térmica foi pertencente a um dos coiteiros do Lampião, onde ele sempre passava pela casa desse coiteiro para se alimentar e o coiteiro seguia vindo essa garrafa térmica. Essa garrafa térmica é o quê? Tomar. É uma garrafa térmica pertencente a um coiteiro. Normalmente essas garrafas elas serviam para ser colocado vinho, e sempre que o Lampião passava pela casa desse coiteiro, o coiteiro servia vinho nessa garrafa térmica para que o Lampião pudesse tomar. Era mais para alguns eventos em específico. Sim. Aqui a gente chega a alguns personagens de destaque da época do cangaço. E a gente vai ter o valor oferecido pela cabeça do Lampião pelo governo da Bahia de 50 mil contos de réis, que caso fosse convertido por valor atual seria avaliado em mais de R$1,5 milhão. Vai ter uma fotografia do Benjamin Abrão, que foi o fotógrafo das fotografias sobre o cangaço. O primeiro esposo da Maria Bonita, o Zé de Neném, que era sapateiro e também coiteiro do Lampião. A gente vai ter aqui do outro lado a fotografia da filha de Lampião e Maria Bonita, a Expedita Ferreira, que ainda é viva, mora na Caju, Sergipe, atualmente está com cerca de 93 anos de idade, e algumas outras pessoas que fizeram parte. Essa senhora, Dona Espinosa? Dona Especiosa. Especiosa, desculpa. Ela foi coiteira do Lampião também. Ela era culpada e se tornou costureira do Lampião aí ao longo da trajetória dele dentro do cangaço. Elas são já sequenciadas. Alguns outros objetos da cangaço também. Vai ter balança, preço da carne de farinha, formas de fazer queijos, potes para armazenamento de leite e as cabaças para armazenamento d'água. Interessante. A arapuca, né? A arapuca. Muito bem. Eu acho interessante que na época, né, essa engenharia aqui isso aqui era feito para o quê? Prensar farinha, né? Prensar farinha. Aqui atualmente ela está de cabeça para baixo, que na verdade era o contrário, né? Aqui, entre o vão que tem, eles passavam a madeira que era onde eles... E aqui é uma antiga balança, né? Isso, Uma antiga balança. Interessante, né? É incrível isso. E isso aqui? O pilão indígena. Tem aqui a parte do pilão e aqui atrás tem a outra parte. Certo. E aqui é o fim do cangaço. O fim do cangaço, no dia 28 de julho de 1938, na Grota de Ejique, Sergipe, onde 11 cangaceiros foram mortos, incluindo Lampião e Maria Bonita. Tiveram as cabeças decapitadas e levadas para a escadaria de Piranhas, Alagoas, onde ficaram expostas. De lá, para algumas outras cidades e estados sendo expostas em praças públicas. E depois foram mumificados no Instituto Nino Rodrigues, na Bahia, onde passaram 31 anos sendo expostas. Até que na década de 69 a família entra com pedido na justiça para remove, enterra e não divulga mais onde foi enterrado. É interessante. Aqui é o que? São armas da época? Mas Os dois tiros e uma carreira. É a arma que dá 2 tiros. A gente vê muito filme. Por que 2 tiros e uma carreira? Eu não sei se você assistiu o Pica-Pau. Tem uma cena que é aquela cena bem comum do faroeste, né? Ele está 1, 2, virou, atirou. Só tem 2 tiros. Se errou os tiros, você já era. Porque pra recarregar Tinha que correr mesmo, né? Tinha que correr. Muito bem, vamos. E essa entrada no segundo salão vai ter alguns objetos que foram pertencentes a cangaceiros. Aqui esse cantinho da época? Pertencente ao senhor Pereira, que foi o chefe de bando que comandou o Lampião. Senhor Pereira? Senhor Pereira. Aqui de Princesa Isabel. Tanto o cantil quanto a camisa, seringa, óculos são pertencentes ao senhor Pereira. Foram doados aqui para o segundo museu pela neta dele. E essa carta aqui? Foi uma carta escrita por ele. Senhor Pereira. Isso. Caligrafia bonita, né? Demais. A do Lampião também era bem bonita, bem interessante. Aí aqui vai ser alguns objetos que foram encontrados nas vendas da casa do Lampião. Isso aqui são a origem mesmo, original lá da época? E essa fechadura aqui? Da casa do Lampião. Fechaduras, chaves. Tudo da casa dele. Exatamente. Os utensílios também? Também. Incrível. Isso aqui? Isso é o toca-disco daquela época. No caso aqui no meio fica o toca-disco. Da época? Isso. Na verdade ela vem um pouquinho depois da época do Lampião. Isso aqui ela já chega mais na década de 60, por aí. Ela já é bem mais atual. Aí aqui ficaria os discos e nas laterais as caixas de som. Sim, interessante, né? E aqui é o quê? Pronto, aí aqui é a pesquisa feita pelo Instituto Nino Rodrigues na Bahia, onde as cabeças passaram 30 anos sendo estudadas e expostas.
Muito bem. A gente tem nossa biblioteca com uma série de livros, cordéis e filmes sobre o cangaço. Antes do Lampião morrer, já tinha livros que falavam sobre a vida dele, assim como também tinha um filme que foi gravado mostrando toda a vivência dele dentro do cangaço. Aqui tem algumas réplicas, né? Isso aí aqui são fotografias de cartas escritas pelo próprio Lampião. Eu achei interessante que eu tive lá em Mossoró, lá no monumento, né? Memorial lá de Mossoró, e um bilhete, né? De Lampião. Lampião informando que ele invadia a cidade. Que invadia a cidade de Mossoró. É esse ali, não? Tá aqui uma cópia desse bilhete aqui também, não? Se ele tá em um desses aqui, não me recordo de ter visto. Esse aqui é o quê? Esse bilhete aqui. Se você conseguir ler, vai ser bom, porque eu não enxergo. Virgulino Ferreira Mas Lampião, da Silva. De Lampião, isso aqui, ó. Todas essas, na verdade, são cartas então isso aqui é a réplica lá, que foi lá lá da invasão de Mossoró. Ele tinha a prática de sempre que, antes de invadir a cidade, na verdade, escrevia uma carta informando que o prefeito queria invadir essa cidade. Sim. A diferença de Mossoró foi que o prefeito ele foi mais inteligente que o Lampião. Armou a população para quando o Lampião chegasse, a população botasse ele para correr. Pessoal, interessante. 1926, o bilhete de 1926, aqui. Eu acho incrível isso, né? Nesse bilhete, Lampião avisa ao fazendeiro Elias Barbosa que estava esperando os seus cabras. Olha só, aqui é um bilhete. Isso aqui é uma réplica, né? São fotografias de bilhetes originais. Aqui temos. Aqui já são réplicas. Olha só, esse aqui é outra réplica. Aqui fala que Lampião atesta a autenticidade das fotos feitas por Abraão, né? Benjamim. Interessante, né? E aqui nós temos o quê? Um relatório. Aqui são fotografias de algumas pessoas importantes na parte da volante. Sim. Então, algumas pessoas perseguiram, mataram alguns cangaceiros. Certo. Esse aqui é o famoso Antônio, como é que chama? O Nazareno lá. Esse aqui, 9. É o 9, né? Quadro 9. Manuel de Souza Neto. E Luiz Baiano. Quadro 9. Né? E aí tem pessoal aqui, viu? Os quadros aqui. Quadro 1, 7, 6, 5, 4. Mostrando aqui um relatório, né? Das volantes da época. Aqui temos também. Aqui é o quê? Aqui deve ser. São armas que foram pertencentes ao cangaceiro Juriti. Tanto arma quanto punhal. No caso, essa arma, esse punhal e esse óculos foram pertencentes a esse cangaceiro que é o cangaceiro Juriti. As duas de cima são réplicas de armas da época. Quer dizer que essas armas aqui são armas do cangaço da época, que era bastante usado pelos cangaceiros. De fato, pertencente ao cangaceiro Juriti. Essa aqui é uma pistola. Aí essa pistolinha já é uma réplica das armas que as mulheres utilizavam. E é bem prática, né? Leva em qualquer lugar, no bolso. Ela é pequenininha, tá tudo que é canto. Que é o modelo 1910 e 1911, né? Calibre 7.65. Muito bem, pessoal. Pois é, pessoal, aqui é a história, né, do resumo geral aqui da época do cangaço. Aqui queremos agradecer aqui ao meu amigo Douglas. A gente que agradece a visita e esperamos que volte mais vezes para poder conhecer alguns dos espetáculos. Convida o pessoal, Douglas, aí para comparecer aqui, né? Exatamente, e venham comparecer, conhecer um pouquinho sobre a história do cangaço, o legado que o Lampião deixou através da cultura, através de Chachada. A gente realiza diversos espetáculos ao longo do ano. Né? Em julho a gente realiza uma peça de teatro que conta toda essa história do Lampião em forma de teatro. Normalmente sempre na última semana de julho, esse ano de 23 a 27. Em outubro a gente realiza o Encontro Nordestino Chachado, que é um encontro de danças populares voltado ao chachado, mas com um pouquinho da dança de cada região também, totalmente eventos gratuitos. Pessoal, é isso aí. Sertão, Nordeste, está aqui a cultura, né, do Nordeste. É uma história que ficou gravado pelo tempo, né? Eu espero que vocês gostem aqui um pouco desse resumo aqui da visita aqui no museu em Serra Talhada. Hoje, 16 de maio de 2025. Estou aqui compartilhando com vocês, espero que vocês gostem e viajando por esse Brasil, principalmente pelo Nordeste, com certeza vou passar para vocês, né,
alguma coisa assim com relação ao Nordeste, né? Tenho certeza que vocês me ajudem no meu canal aí, mandem um likezinho para mim, para poder a gente aprimorar mais e assim passar mais informações e novidades para vocês, ok? Um abraço, espero que todos gostem e até a próxima, se Deus quiser.